O gato lê. Diva, narrado por ela mesma. Texto baseado no romance Diva, de José de Alencar, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 15. Aquele baile em especial trouxera as mais controvertidas sensações. Augusto partira extremamente magoado. Tia Leocádia, realizada com as diversas perspectivas dos bons partidos que haviam se apresentado no desenrolar da noite, e eu sentia-me suja com a podridão das paixões interesseiras. Cheguei em casa e declarei que desejava tomar um banho, que se acenda o fogão de ferro e se aquente a água. Eu quero um banho. Tia Leocádia ficou desesperada. Meu desejo era o próprio anticlímax da noite. Iria culminar em uma pneumonia dupla. Disso ela tinha certeza. Os escravos que foram chamados para satisfazer a minha vontade desejaram que a água ficasse tão quente que queimasse todo o meu corpo. Mas eu não me importava com os olhares rancorosos. Afinal, uma diva tem seus direitos. Todos sabem o quanto elas são voluntariosas e de má índole. Eu queria um banho a qualquer custo. Não pretendia dormir com as gotículas de baba dos pretendentes ainda grudadas nos cabelos. Na manhã seguinte, iria conversar com o único homem que realmente me interessava e queria sentir-me purificada para ele. Mais tarde, eu pensaria um jeito de compensar aos escravos pelo trabalho a mais que eles tinham exigido. Eu sempre arranjava uma maneira de compensá-los, e eles sabiam muito bem disso. Por essa razão mesmo, que demonstravam estar tão contrariados, esperavam que lhes aumentasse a recompensa. Depois do banho tomado, quando o sol já espancava as trevas, não sei que serenidade derramou-se em meu seio, que me permitiu dormir profundamente. Na manhã seguinte, embora só tivesse aproveitado de poucas horas de sono, sentia-me totalmente restaurada. Antes mesmo de beber o café, saí como se fosse olhar os cavalos, e quando já me encontrava fora do ângulo de visão da casa, debandei para o lado do bambuzal. Dona Emília, disse-me Augusto, vindo em minha direção, assim que nos encontrávamos protegidos pelas folhas. Eu sabia o quanto ele ainda estava nervoso, só pelo fato de voltar a tratar-me por dona, em vez de utilizar o meu apelido, como tínhamos combinado. Receio ofendê-la. Talvez o melhor fosse calar-me. Eu desejava insuflar-lhe calma, por isso segui brincando por entre as varas, como uma menina. Agarrava-me a uma haste e rodeava a sua volta. Meu vestido se enchia de ar, formando um grande balão. Eu adorava sentir o contato da casca lisa do bambu sobre a pele. O que mais me pode ofender de sua parte é o silêncio, quando o senhor tem um ressentimento de mim. Fale, não tenha receio. Bem vê que estou tranquila. Enquanto rodopiava, tive que me esforçar para controlar o riso. O doutor era como uma criança. Como ele poderia ofender-me? Pois então, ouça-me e desculpe. Sem dúvida, a senhora julgará pouco nobre o meu procedimento, surpreendendo um segredo alheio, mas lembre-se de que a amava. Eu a amava tanto que tive coragem de aviltar-me ao meu amor. Sinto este orgulho. Nesse momento parei de balançar e fui prestar atenção no que dizia. Amava-me? Será que não me ama? Não compreendo. O que fez o senhor? Inconscientemente, eu também voltara a chamá-lo de senhor. Ele começou a narrar todos os eventos que presenciara escondido em seu banco. Mostrou-me o papel com os versos do poeta. À medida que falava, ia alterando a voz e extravasando a sua ira. Custou um pouco para eu entender que ele estava me acusando pelo que os outros fizeram, como se eu fosse culpada por todos aqueles homens declararem um amor que não sentiam. Por certo, a culpa era dos peixes, quando eram pescados, porque se encontravam no mar. Os passarinhos também deveriam ser acusados pela própria morte,
porque se encontravam ao alcance da bala do homem. Eu era culpada pelas palavras que saíam pela boca dos outros. Era acusada de manobrá-los como marionetes, como se eles não tivessem vontade própria e não pudessem se responsabilizar por seus atos. Ele estranhou meu silêncio. Ouviria eu mal? Perguntou-me, acreditando como um menino que o passado pudesse ser apagado, que eu iria desmentir tudo o que ele presenciara. Não compreenderia as suas palavras? Ora, o senhor é tão perspicaz, comentei. Assim não me iludi? Ele me perguntou, sem perceber o meu sarcasmo. Esses homens a amam e a senhora lhes corresponde? Não acreditei que ele realmente estivesse falando sério. Ele não podia acreditar que havia um bando de homens apaixonados por mim, e eu correspondia a todos. Nós não éramos mais crianças, e isso tudo não era uma brincadeira. Porém, o olhar que ele me dirigia era franco como de sempre. Ele realmente acreditava que eu era desse tipo de gente. O senhor o diz, respondi, sem que me ocorresse mais nada a proferir. Fui me sentindo suja novamente, muito suja. O doutor estava me enlameando com suas palavras. Se ele acreditava no que dizia, não podia me amar. Ele não seria capaz de amar uma mulher torpe como julgava que eu fosse. Meu Deus, mas a senhora não sabe que nome tem isso? Augusto acabara de me perguntar se me considerava uma rameira. E ele, qual o conceito que tinha de mim? Uma diva ou uma prostituta? Acredito que ele não saberia a resposta, mas uma coisa era certa, ele não conhecera a Emília. Nós estávamos no meio do mato e eu o trouxera até aqui para que nos conhecêssemos. Fazia meses que o trazia cá para que ele pudesse ver quem eu realmente era. Uma pessoa particular, com um nome próprio com letra maiúscula, Emília. Mas ele não via, não conseguia enxergar. Só identificava dois estereótipos, a deusa ou a rameira. O que se poderia fazer? Creio que minha expressão deve tê-lo amedrontado, porque deu um passo para trás ao ver que meus olhos tinham raios lívidos e minha fronte um luzimento de mármore. O nome? Perguntei, tentando pela última vez trazer-lhe algum entendimento. O nome que isso tem? Eu lhe digo, é a indiferença. Não, é o desprezo que me inspiram todas essas paixões ridículas que tenho encontrado em meu caminho. Ah, pensa que amo algum deles? Tanto como ao Senhor. O amor eu bem o procuro, mas não o acho. Que ente injusto e egoísta é o homem. Quando nos ama, dá-nos apenas os sobejos de suas paixões e as ruínas de sua alma, e entretanto, julga-se com direito de exigir de nós um coração não só puro, mas também ignorante. Devemos amá-los sem saber ainda o que é o amor. A eles compete ensinar-nos, educar a mulher, como dizem em seu orgulho, e ai da mísera escrava que mais tarde conheceu que não amava. Seu senhor é inexorável e não perdoa. Basta-lhe um aceno e a multidão apedreja. Parei um instante para respirar. Se ele não conseguia conhecer a Emília por bem, conheceria por mal. Os homens, felizmente, aprendi cedo a conhecê-los, e os desprezo a todos. Os desprezo com a indignação do amor imenso que eu sinto em mim, e que nenhum deles merece. Cuida o Senhor que é a minha vaidade que me arrasta pelas salas, como tantas mulheres, pelo prazer de se verem admiradas e ouvirem elogios à sua beleza? Ah, não, meu Deus! Vós sabeis quanta humilhação tenho tragado. Cuida o Senhor que é a minha vaidade que me arrasta pelas salas, como tantas mulheres, pelo prazer de se verem admiradas e ouvirem elogios à sua beleza? Ah, não, meu Deus! Vós sabeis quanta humilhação tenho tragado, vendo-me objeto de paixões mentidas e interesseiras. Refere-se a mim, dona Emília? Ao senhor? Se eu tivesse um tal pensamento a seu respeito,
Julga que estaria tanto tempo para lhe declarar? Os outros têm o direito de mentir-me, porque me são indiferentes. O senhor, a quem eu dei minha amizade e confiança, não. Seria uma indignidade. Os outros podem me fazer a vida amarga e triste, sem que eu me queixe. Mas o senhor... exclamei, colocando as mãos na cintura e encarando-o como faz uma mãe que passa uma carraspana no menino levado. Virei-lhe as costas, sentindo-me ridícula na minha pose. Ele me seguiu barganhando, tentando entabular o velho diálogo de posse. Ao menos, dona Emília, não consinta mais que esses homens lhe falem de sua paixão. Promete-me? Não, senhor. Bem, ele sentou para trás, despeitado. Se me quer amar como eu sou, com os meus caprichos... Eu gaguejava de raiva a frase inacabada. Sacudi o dedo na frente do nariz dele. Não posso. Não posso, ele me dissera. Esta era a dura realidade que a floresta me revelara. Ele não podia me amar como eu era. Eu teria que me submeter se quisesse ser amada. No entanto, eu não estava preparada para desistir de mim mesma. Tem razão. É melhor assim. Eu desistira de nosso amor, desistira de nós. Senti a umidade da terra molhada ao amanhecer, subindo-me pelas entranhas. Era a solidão pela qual me decidira, que vinha tomar o seu lugar. Então adeus, dona Emília. E me tinha amor. Não pude deixar de comentar por entre dentes. Pois eu, se o amasse, me desprezasse o senhor embora, eu o acompanharia para suplicar-lhe as migalhas do seu amor. Eu sim, mas felizmente, para nós ambos, não amo e creio agora que não o amarei nunca. Virei-lhe as costas e saí, malgrado meu. Desejava tê-lo sepultado naquele desengano cruel. As visitas de Amaral tornaram-se mais esparsas na chácara. Desta vez, tia Leocádia não se importou. Ela se sentia bem mais segura quanto às minhas possibilidades de casamento. Não achava necessidade de insistir tanto na presença do doutor. Nunca mais tivemos nossas conversas particulares. Tratava-o com educação, como era de se esperar de uma diva, mas nosso relacionamento acabava aí. Ninguém percebeu quando ele deixou de nos visitar, a não ser eu, naturalmente. Passamos a nos ver somente às quintas, na casa de tia Matilde, quando nos limitávamos a um aceno de cabeça a título de cumprimento. Foi incrível de se constatar como logo no primeiro baile em Matacavalos, todos já sabiam que o nosso provável compromisso fora rompido e minha cabeça deixou de estar a prêmio. O que quero dizer que sem o desafio de me roubar do Amaral, o prazer da conquista esmoreceu. O número de apaixonados diminuiu sensivelmente e eu pude retornar à roda de meus antigos amigos, onde os assuntos eram mais interessantes. Augusto voltou a se esconder pelos cantos e a me cuidar de longe, como fazia no princípio. Contudo, agora ele encontrava guarida em Julinha. Essa estava sempre pronta a confortá-lo, e devo acrescentar, os dois formavam um bonito casal. Como já disse antes e volto a afirmar, Julinha era a mulher que o doutor precisava e merecia. Ela se enquadrava dentro de suas perspectivas. Infelizmente, ele continuava sendo cego e absolutamente incapaz de ver o que era bom para si. Devo dizer que a minha vida ficou infinitamente mais fácil, uma vez que a ameaça de minha verdadeira identidade ser descoberta se tornou mais distante. O que me entristecia era constatar que esse perigo veio a ser remoto, não só porque as pessoas se afastaram de mim, mas porque mesmo estando perto, elas eram incapazes de acreditar em quem eu era. Eu amadurecera e conseguia circular com mais liberdade entre as minhas duas vidas. Contudo, eu me enganara sobre um aspecto. Não julguei que fosse encontrar tamanha dificuldade em esquecer o doutor. Eu tinha saudade daquilo que eu poderia ter sido junto a ele, dos meus sonhos, do meu inocente plano de mudá-lo. Agora,
Mesmo as conversas científicas com os meus amigos perderam sabor. Acredito que por não haver mais esperança, eu não tinha mais amanhã. Só me restara o hoje. Creio que fui injusta ao dizer que somente o doutor me cuidava pelos cantos. Na verdade, eu também estava sempre perscrutando que obscuro espaço ele achara para se esconder. Desculpava-me alegando que desejava averiguar se ele melhorara de ânimo, se enfim se recuperara de nossas desavenças. Eu não queria de forma nenhuma magoá-lo, só queria que fosse feliz, muito feliz. Ele era uma pessoa maravilhosa e merecia o melhor, merecia Julinha. Por vezes, quando em vão minha prima esperava pelo rapaz sentada ao piano e Amaral não encontrava forças nem para ir até lá e conversar com ela, eu me aproximava do refúgio onde se prostrara e dizia-lhe sorrindo para animá-lo: Julinha está zangada, vá dançar com ela. Ele me obedecia, não porque tal o fizesse mudar de ânimo, simplesmente teria obedecido a qualquer ordem que, porventura, eu houvesse lhe dado. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.